Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você está aqui hoje, é uma bênção, é um privilégio. Você está vivo hoje, é uma bênção, é um privilégio, é uma graça concedida da parte do nosso Senhor, amém? Agradeçamos a Deus por isso. E você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe igualmente. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui e os que estão nos acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia, irmão, em Eclesiastes capítulo 3. Diz o título: Tempo para tudo. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Se já achou, diga eu já achei. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo reunido na tua presença. Nós oramos pedindo a tua direção, nós oramos clamando a ti, que o Senhor nos fale pelo teu Santo Espírito, que em nós habita e que está no meio de nós. Que o Senhor nos ajude a praticar os ensinamentos que vêm da tua palavra para cada um de nós. E assim, Senhor, uma vez praticando os teus ensinamentos, sejamos todos nós bem-aventurados, para o louvor e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Domingo passado, abordando este mesmo texto, falamos com o tema a boa e sábia administração do tempo. A boa e sábia administração do tempo. Falamos que a boa e sábia administração do tempo, ela não desconsidera de jeito algum o equilíbrio. Veja que a palavra de Deus está falando de um lado e do outro, né? O norte e o sul, o leste e o oeste. Há tempo para tudo, há tempo para nascer, há tempo também para morrer, há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Então, isso quer dizer aqui para nós que a nossa vida precisa ser equilibrada. Amém? Nós precisamos ter equilíbrio na vida. Não pode ser só uma coisa. Não pode ser só outra coisa. Tem que ter uma coisa e outra. É bem verdade que ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa vida, às vezes a gente se dedica mais num lado, né, em detrimento do outro, ou vice-versa, né? Então, dependendo do estágio em que está a sua vida, você talvez vá se dedicar mais ao estudo. Outro tempo da sua vida é tempo de dedicar mais ao trabalho. As crianças têm que se dedicar mais à diversão,
as brincadeiras, faz parte da vida, né? Mas também não pode ser só isso. Tem isso e tem outras coisas também, não é? Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que é necessário, é fundamental considerar o equilíbrio. Também é fundamental, é importantíssimo considerar as prioridades. O que é prioritário? O que é prioridade nesse momento que nós estamos vivendo? O que é prioridade na sua etapa de vida, no seu tempo de vida, na sua idade? O que é prioridade? Então nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida para que haja tempo para todas as coisas e mais tempo para as principais coisas da vida. Porque tem coisa que é importante, mas tem coisa que é extremamente importante, não é? Então nós falamos aqui sobre as áreas da vida, nós administramos o nosso tempo, e por falar em administração do tempo, quando a gente fala isso, a gente está dizendo que é a mesma coisa que administrar a vida. Administrar o tempo é igual a administrar a vida. Porque à medida que nós vamos vivendo, automaticamente o tempo vai passando. Então não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. A vida é uma coisa, o tempo é outra. Não, uma coisa passa junto com a outra. Quantos anos você tem de vida? Isso significa quantos anos você tem de tempo. Não é verdade? Quando alguém chega para você e diz, quantos anos você tem? Você diz, 30, 40, 50, 60, 70. Você está dizendo, o tempo cronológico que você está na Terra. É o meu tempo de vida até aqui. Não é? Essa pergunta todos nós sabemos responder. Agora, quanto tempo ainda temos pela frente? Isso aí ninguém sabe, né? Só Deus sabe quanto tempo ainda temos pela frente. Essa nossa vida passa em áreas. A área para quem crê e para quem professa a fé e crê na palavra de Deus, ela tem uma área que nem todos administram, que é a área espiritual. Só quem crê em Deus e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela investe na área espiritual. E tem muita gente por aí, nós podemos dizer até que a maioria das pessoas, elas têm também esta área, mas não investem nesta área. Elas não gastam tempo nesta área. Por exemplo, um ateu. Qual é o tempo que um ateu gasta em oração? 0. Ele tem um espírito? Tem. Seu espírito está apagado, porque ainda não foi tocado pelo Espírito de Deus. Mas ele tem um espírito. Ele não se relaciona com Deus. Portanto, ele não investe tempo nas coisas de Deus. Mas ele também tem esta área na vida dele. A área espiritual. E uns investem mais, outros investem menos. Mas, diga-se de passagem, é a área mais importante da vida. É a área mais importante. É a área espiritual. A Bíblia diz que as coisas que nós não vemos são mais importantes do que as coisas que nós vemos. É ou não é verdade? Quantos estamos aqui de máscara e respirando com certa dificuldade, doido para passar esse tempo para tirar essa máscara para poder respirar normalmente? Não é? Porque todos nós dependemos de algo que nós não vemos. O ar, o oxigênio. Nós respiramos, nós estamos vivos porque estamos respirando.
Se não for o oxigênio, se parar aqui, o oxigênio de repente desaparecer deste ambiente, morremos todos nós. Veja como é que é importante, algo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe. Agora, Deus, igualmente nós não vemos, mas sabemos que Ele existe. Porque se Ele não existisse, esse mundo seria um absurdo, não é? Não faria sentido. O que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos? E a vida seria apenas isso? Viver, deixar o tempo passar para depois morrer? Existe a área espiritual, existe a área pessoal, existe a área familiar, existe a área financeira, existe a área, que mais? Social. Todas estas áreas existem na nossa vida. E durante a nossa vida, nós administramos o tempo. Uma mais, para outra menos. Temporariamente, para uma mais, para outra menos. Mas é importante que haja equilíbrio e que nós saibamos priorizar as coisas que são mais importantes. Então, amados, eu tomei conhecimento alguns anos atrás de um desafio que foi feito a um grupo chamado 1 mês para viver. Foi feito um desafio. Num retiro, o pastor da igreja, um pastor dos líderes, estabeleceu para eles assim: imagina que você tem apenas 1 mês de vida para frente. Você só tem 1 mês de vida. E eu desafio vocês a fazerem nesses próximos 30 dias aquilo que vocês sabem que deverão fazer, imaginando que vocês têm apenas esses 30 dias para viver. E esse desafio virou um livro com esse título: 1 mês para viver. E é interessante, irmãos, que as pessoas foram agindo como se fossem de fato esses os 30 últimos dias da vida deles. E olha que o resultado foi maravilhoso, porque as pessoas viveram com clareza, propósito e paixão renovada pelo que realmente é importante. Aconteceu também durante esses 30 dias a viagem dos sonhos de algumas daquelas pessoas. Um casal foi para o Havaí passar as férias dos sonhos. Pessoas se reconciliaram com a mãe, com o pai, com os parentes, porque imaginaram que aqueles eram os 30 últimos dias de vida. E aí o autor pergunta, e com muita propriedade: será que nós não deveríamos viver assim? Nós não deveríamos viver sempre assim? Imaginando que nos resta pouco tempo de vida? Porque à medida que nós pensamos que nós ainda temos muito tempo de vida pela frente, sem saber quanto tempo nós temos, nós vivemos de uma forma equivocada, esbanjando o tempo, como se o tempo nosso fosse eterno aqui na terra. Você já viu pessoas que utilizam água como que se nem tivesse conta d'água para pagar? E talvez, alguns até nem têm mesmo, né? Então ele pensa que a água vai durar, para água potável, né? Vai durar para sempre. Então,
não considera, por exemplo, que em outros lugares, em outros países, há uma escassez muito grande de água. Então, a pessoa usa a água, joga água de qualquer jeito, né? Usa água de qualquer maneira, joga água fora, porque está pensando assim, tem muita água, não vai acabar nunca. Então, irmãos, esse negócio de achar que ainda resta muito tempo de vida pela frente, não nos ensina a viver melhor. Pelo contrário, ele nos leva à procrastinação. O que é procrastinação? É aquela mania que todos nós temos, ou pelo menos a maioria, de sempre achar que podemos fazer isso amanhã. Alguma coisa que temos para fazer, a gente olha assim, deixa aqui, amanhã eu faço. Deixa isso aí que depois eu faço. Você tem uma decisão para tomar, algo para fazer, mas você diz assim, não, deixa isso, ano que vem eu faço. Tem gente que chega e diz assim, está muito cedo para eu entregar a minha vida a Jesus. Quando chegar no fim da minha vida, eu faço isso. Afinal de contas, esse negócio de igreja é para gente velha. Né? Muitos jovens pensam assim, igreja é para pessoa idosa. Eu ainda estou novo, vou curtir a vida. E ele pensa, né, que tem ainda uma vida inteira ele tem a certeza disso. Até porque a palavra do Senhor nos diz aqui mesmo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem tem esta sensação realmente de que vai viver para sempre. De fato vai. Mas nós estamos falando aqui dessa vida que nós temos aqui na terra, que é momentânea. Sabe aquele tracinho? E você vai lá no cemitério, e você vê lá a lápide, e você vê a data que a pessoa nasceu, um tracinho, e a data que ela morreu. Aquele tracinho ali pequenininho, é esse tempo que nós temos para viver. E realmente é um tempo curto. Não é? Naquele filme, Paulo, o apóstolo, eu lembro dele falando com o chefe do cárcere romano, que ele dizia para ele assim, você já velejou alguma vez na vida? E o homem falou sim. Ele disse, quando você coloca a mão na água, você enche a mão de água, e você sente a água escorrer por entre os dedos. Ele disse, aquilo ali é a nossa vida na terra. É a vida momentânea. E a maioria das pessoas vivem por aquele bocado de água que ela consegue apanhar na mão e que vai escorrendo por entre os dedos. E ele disse, eu vivo para aquela imensidão de águas que você olha e vê. Então existe a água que nós colocamos nas nossas mãos, na nossa mão, essa é a vida que nós vemos aqui na terra. Mas quando você olha para o oceano, aquilo ali é como se fosse a vida eterna que nos aguarda. E a maioria das pessoas não entendem que aquilo que é mais importante é o oceano de águas para o qual nós fomos criados. Deus nos criou para si mesmo, para vivermos eternamente com Ele. E não para a gente viver esta vida limitada. Mas durante este tempo, nós podemos aprender muita coisa.
E nós podemos ser um instrumento poderoso na mão de Deus para que outras tantas pessoas vivam uma vida melhor aqui na terra e depois que partir deste mundo, vá para a eternidade com Deus. E é por isso mesmo que nós perguntamos às pessoas, quando as pessoas falecem, nós perguntamos aos parentes, qual a fé desta pessoa? Ela cria em Cristo? Ela tinha tomado esta decisão? E às vezes eu fico pensando na frieza com que algumas pessoas respondem, não. A frieza de algumas pessoas. Aliás, ultimamente a gente tem ficado assim tão decepcionado com a postura e com as respostas de alguns crentes no que diz respeito a essa matéria de fé. Porque às vezes você vê uma pessoa que está no hospital sofrendo e aquela pessoa ainda não tomou a decisão por Cristo. E o crente, parente daquela pessoa, que diz que ama, que gosta, que quer tanto estar perto dela, que quer tanto ver essa pessoa de volta, nunca, ou sequer, falou uma vez para aquele seu parente, seja para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para a avó, insistiu com ela, orou por ela, intercedeu por ela, para que ela pudesse entregar a sua vida a Jesus, ainda em vida, ainda aqui. E esse mesmo crente, quando a pessoa parte, ela diz assim, descansou. Ai, minha avó estava sofrendo muito no CTI. Ela descansou. Aí você diz, ela cria em Jesus? Não. Então ela não descansou, meu irmão. A gente não está aqui para dar o endereço final de quem quer que seja. Mas uma coisa é certa. Só vai descansar, só vai entrar no descanso de Deus quem recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se existisse outro caminho, Deus não teria feito o seu filho padecer o que ele padeceu. Se existisse um outro caminho, o que Jesus veio fazer foi balela. Como as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, toda religião é boa, e está entranhado na mente das pessoas que basta a pessoa ter sido boa, basta a pessoa ter sido honesta, basta a pessoa ter sido legal, basta a pessoa não ter feito mal. Não! Não! Coloque uma coisa na sua mente uma vez por todas, meu irmão. Ninguém vai para o inferno porque era gay. Ninguém vai para o inferno porque era corrupto. Ninguém vai para o inferno porque era ladrão. Ninguém vai para o inferno porque era viciado, drogado, traficante, malvado, perverso. Ninguém vai para o inferno por isso. Porque às vezes as pessoas ficam falando assim e os crentes não sabem responder. E ainda entra na pilha e diz, realmente você vai para o inferno porque você é um pecador. Não! Você vai para o inferno, ou qualquer um, ou todos que vão para o inferno, vão para o inferno porque não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a resposta certa. Se receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vão para a eternidade com Deus. Mas pastor, e então que a vida muda. Simples assim. Não existe ninguém que receba a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que não mude de vida, que não mude de postura, que vá continuar no pecado. É por isso que
só entra o ex. Porque Cristo entrou na vida dele, ele agora não é mais a mesma criatura. A palavra do Senhor é clara e diz que agora é tudo novo. É uma nova vida. Não é mais aquela vida vivida nos seus pecados. Não é mais aquela vida que curtia os seus pecados. Não é mais aquela vida que vivia no vício, que vivia nas drogas, que vivia na imoralidade. Ela agora é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Precisamos entender isso. Também não vamos entrar no céu por causa da nossa bondade, por causa da honestidade, porque eu tratei as pessoas bem, porque eu não fiz mal a ninguém. Eu não vou entrar no céu porque olha, só existe um caminho para o céu, e não é sua honestidade, não é sua bondade, não é sua caridade, não é, sabe, tudo que você pensa que faz de bom. Nós só vamos para o céu se recebermos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E porque Ele morreu para nos dar vida e vida eterna e vida abundante. Você recebe a Jesus e essa é a única razão para a qual ou pelo qual você e eu vamos viver a eternidade com Deus. Isso precisa ficar claro, meu irmão. Paremos de dizer para as pessoas que o mal, o perverso, o imoral vai para o inferno e que o bom, honesto, legal, esse vai para o céu. Não, tanto a razão de um quanto a razão de outro está naquele que dividiu a história entre antes dele e depois dele. Ele divide a história mundial e ele divide também a história de qualquer um. No meio do caminho existe uma cruz. Alguém disse: havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. No meio do caminho há uma rocha. No meio do caminho há uma cruz. E por isso Pilatos fez a pergunta de excelência: o que farei de Jesus chamado o Cristo? Essa é a pergunta que todo ser humano precisa fazer. Para o que você está vivendo, meu irmão? Para que você está vivendo? Sua vida está sendo vivida para aquele que te criou? Ou sua vida está vivida tão somente para si próprio? Você está vivendo para ser instrumento de Deus na vida de outros? Ou você está vivendo para o seu próprio bem-estar, sua própria cobiça? Seu tempo é gasto tão somente contigo? Seu tempo é gasto tão somente com a sua família? Teu tempo é gasto tão somente para ganhar dinheiro para si e para os seus? Porque à medida que nós entendemos o nosso propósito nessa terra, nós alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus. E passamos a gastar tempo, passamos a gastar o nosso tempo naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial. Então, meu irmão, não podemos deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer e deve fazer hoje. A palavra do Senhor diz assim: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quantas pessoas estão com o coração endurecido? Quantas pessoas estão vivendo de maneira a não fazer o bem ao seu redor, porque não receberam o bem maior dentro de si mesmo? Porque o ser humano, ele é incapaz, meu irmão, ele é incapaz de olhar para o lado, ele é incapaz de olhar para o outro, se ele não for tocado pelo próprio Deus. E ainda que ele seja capaz de fazer alguma coisa para o outro, muitas vezes ele está pensando nele mesmo. Isso é o ser humano.
ser humano sem Deus. Você já deve ter ouvido pessoas falarem assim: quando eu faço bem para outra pessoa, eu me sinto muito bem. E isso é verdade, você se sente bem, mas essa não deve ser a primeira motivação. Essa não deve ser a única motivação. Porque se eu faço bem para o outro porque eu me sinto bem, eu já não estou fazendo bem para o outro da forma adequada. Eu já não estou fazendo bem para o outro com a motivação certa. Eu já estou fazendo bem para o outro pensando no bem que eu sinto. Agora, quando eu faço bem para o outro, por ensinar ou por aprender que a palavra do Senhor me ensina que Deus requer isso de cada um de nós, ou por compaixão, porque Deus entrou na minha vida e fez uma obra e me tornou uma pessoa compassiva. Então, meu irmão, nós estamos falando aqui sobre a boa e sábia administração do tempo. A boa e sábia administração do tempo, e eu gostaria que nessa boa e sábia administração do tempo você considerasse uma outra coisinha tão importante, que se chama disciplina. Repita comigo: disciplina. De novo, disciplina. Disciplina. Um dos grandes valores do militarismo: disciplina. Acordar cedo, hora certa para se alimentar, hora certa para descansar, exercício, atividade física todos os dias. Meu irmão, são coisas que acontecem muitas vezes na nossa vida. Nós somos pessoas indisciplinadas. Não temos tempo para comer, não tem hora certa para dormir, não tem hora certa para acordar, não tem hora certa para nada. E vamos vivendo. Mas, no militarismo, as pessoas aprendem algo que é bom e que é importante para a vida. Assim como também no atletismo. Sim ou não? O atleta, ele é aquela pessoa que também acorda cedo, tem hora para tudo, principalmente para treinamento, ele tem uma boa alimentação, ele não possui vícios, ele não possui uma vida desregrada. Eu me lembro que alguns anos atrás, nós havíamos recebido uma pessoa aqui, ele foi um pregador num culto dos jovens, e depois ele foi lanchar lá atrás. E quando nós estávamos ali lanchando, naquele dia estava sendo servido uns salgadinhos, e aí eu estava comendo salgadinho, ele olhou assim, e aí foram servi-lo, e ele disse assim: não, isso eu não posso comer. Isso eu não posso comer. E eu falei: não pode comer por quê? Ele falou assim: não, quando eu como isso aí, ele era atleta, não é? E ele dizia assim: se eu comer esse salgadinho, eu já não vou render a mesma coisa amanhã, por exemplo. E quando uma pessoa diz que não vai comer alguma coisa, você come. Imagina, você está comendo alguma coisa, você oferece para a pessoa diz assim: não, eu não vou comer isso porque isso faz mal. Você se sente até meio, né? Antes você estava até assim, mastigando com prazer. Come. A pessoa: não, isso faz mal. Não é? Porque você está comendo algo que faz mal. Seu camarada era um atleta, cuidava bem da alimentação, tinha disposição, né? Então, irmãos, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê alguma coisa interessante a respeito do militar e do atleta. Está escrito, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o seguinte: olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo
é satisfazer aquele que o arregimentou. Olha, sobre o atleta, o que diz a palavra? Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, que diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém? Vocês lembram que nessa época, quando Paulo escreveu isso aqui, o atleta, ele não ganhava uma medalha de ouro, de prata, de bronze. Ele ganhava uns galinhos que botava aqui, uma coroa de planta. Essa era a coroa dele. Então Paulo diz assim, o camarada se esforça tanto, se disciplina tanto, para ganhar um galho na cabeça. Não é? Militares e atletas sempre estão em treinamento e prontos para aquilo que eles precisam fazer. Nós podemos aprender muito com os militares e com os atletas e usar essa disciplina para a carreira que nos está sendo proposta. Então, meu irmão, muitas vezes as pessoas sofrem por falta de disciplina. Porque bom é que a disciplina nos acompanhasse, bom seria que a disciplina nos acompanhasse por toda a vida. Mas você tem por aí muitos atletas que, enquanto eles estão buscando o prêmio, enquanto eles estão procurando alcançar o alvo, eles estão totalmente disciplinados. Depois que eles alcançam o alvo, depois que eles chegam no topo, eles relaxam e se tornam até piores do que aqueles que nunca foram atletas. É triste você ver um atleta, depois de ser campeão, alguma coisa desse tipo, todo largadão, não é? Todo largado, todo barrigudo, todo gordo, não é? Por que ele não continuou se disciplinando? Eu lembro de ter encontrado um desses maiores jogadores aí do Brasil, alguns anos atrás. Eu encontrei com ele, eu estava saindo da churrascaria e ele entrando. Só que ele entrou assim, olhando para trás, para ver se alguém estava vendo, sozinho. Sentou lá na mesa e começou a comer. Eu falei, rapaz, esse camarada, né? Eu fiquei pensando, acho que ele não é muito disciplinado, não. Não deu outra, né? Hoje ele é chamado de fofômeno, né? Camarada largou a disciplina para lá. Quantos, às vezes, jogadores, atletas, se envolvem depois de um tempo com drogas, lançam a disciplina por terra. Mas, irmãos, seria bom se nós usássemos essas disciplinas para toda a nossa vida, que influenciasse toda a nossa vida em todo o tempo. Precisamos de disciplina, irmãos, a fim de que tenhamos tempo para os exercícios espirituais. Muitas vezes a pessoa ora um dia, ela ora bem. A semana toda, o resto da semana, ela nem ora. Quantas vezes a pessoa, às vezes, num dia, ela lê a Bíblia bem, vários capítulos, consulta dicionários, às vezes até comentários, estuda bem o texto, depois daquilo, só na outra semana que ela vai lembrar novamente de ler a Bíblia. Tem gente que domingo de manhã procura a Bíblia porque não sabe onde está. Né? Parece até aquela história do pastor que foi visitar uma família e chegou lá na hora de fazer uma leitura bíblica, o pastor disse assim: vamos ler
Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia no Salmo 32. Aí a irmã chegou e falou assim: pastor, eu não sei onde é que eu esqueci meu óculos. Já faz 15 dias que o meu óculos sumiu. Ele falou: não tem problema, irmã, pega a Bíblia assim mesmo. Aí ela foi lá, pegou a Bíblia. Quando ela abriu a Bíblia, estava lá o óculos da irmã. 15 dias. Estava lá o óculos. Aqui achei o meu óculos. Estava procurando tanto. Né? Meu irmão, se nós usássemos a Bíblia como usamos o celular, a gente ia acordar com o celular na mão, acordar com a Bíblia na mão, a gente ia dormir, a última coisa que a gente ia ver era a Bíblia. De manhã, a primeira coisa que a gente ia ver era a Bíblia. No restaurante, esperando a comida, a gente ia ler a Bíblia. E tem gente aí que ia para o banheiro com a Bíblia. Tem gente aí, né, que tudo quanto é lugar ia estar ali, ó. Onde tivesse. Ó, tem gente conversando com ela e ela estaria lendo a Bíblia. Estaria na condução, lendo a Bíblia. Ia ser uma maravilha. Não é? Então, irmão, a palavra do Senhor no Salmo 90, versículo 12. Olha o que está escrito na Nova Tradução na linguagem de hoje. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Na nossa versão está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nessa Nova Tradução na linguagem de hoje, ele já fez uma espécie de paráfrase para explicar o texto e traduziu dessa forma: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Meu irmão, desafio aqui lançado para todos nós, né? Vamos imaginar que nos falta aí 30 dias pela frente. Vamos viver melhor, amém? Quanta coisa você vai deixar de lado. Imagina se você só tivesse 30 dias para viver. Quantas coisas você lançaria fora para você viver, focar naquilo que realmente é fundamental. Disciplina para leitura bíblica, disciplina para oração, disciplina para jejum, presença constante nos cultos, comunhão dos santos, evangelização e discipulado, disciplina para tudo isso. Que bênção, hein? Que bênção, uma vida disciplinada que consegue observar tudo isso constantemente ou diariamente. A vida passa muito rápido. Temos que priorizar o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique esta palavra com você. Guarde esta palavra com você. Use o seu tempo de maneira a glorificar a Deus, em nome de Jesus. Amém?